Boa tarde a todos. A função da teologia é entregar para vocês, através de pesquisas, o que é verdadeiro, não o que é mito. Muitos falam por aí que Jesus bebeu vinagre na esponja, que era de banheiro romano, mas não é. Essa esponja presa a um cabo usado para a higiene nos banheiros romanos era o tersorium, Não foi esse objeto usado na cruz, e eu vou explicar para vocês por quê. Fica até o final. Existe uns relatos na Bíblia dos Evangelhos, que relatam durante a crucificação que foi oferecido para Jesus vinagre em uma esponja presa a um ramo de hisopo, São coisas diferentes. Você vai encontrar em Mateus 27:48, você vai encontrar em João, e se eu não me engano, você vai encontrar também em Marcos. E eu vou explicar a vocês exatamente o que aconteceu, ou o que é isso exatamente que falam por aí que foi dado a Jesus na cruz. Vamos lá, então por que não era um tersorium, O material é de forma diferente, Ele tem um formato diferente. O tersorium era um cabo longo com uma esponja fixa na ponta, mas os evangelhos dizem que a esponja foi presa a um ramo de hisopo, uma planta comum na região. Existe uma finalidade distinta para isso. O tersorium era um objeto de higiene pessoal e ficava nos banheiros públicos. Não havia sentido alguém carregá-lo no local da crucificação. Não tinha como, ou por que levar para lá. Os soldados romanos usavam o que tinham por perto. O hisopo era uma planta acessível e também tinha um significado simbólico na tradição judaica que nós encontramos lá em Êxodo 12:22. A ideia de que usavam um tersorium para dar vinagre a Jesus é uma especulação moderna sem base histórica ou bíblica. O objeto usado era uma esponja comum presa a um ramo de hisopo, como relata nos evangelhos. Agora você deve se perguntar: por que havia uma esponja ali, no local da crucificação? As esponjas eram itens comuns no cotidiano romano, usado para várias finalidades além do higiene nos banheiros. Os militares, soldados romanos, carregavam esponjas como parte de seu equipamento. Elas eram utilizadas para limpeza, absorção de água, embebedando-as em líquidos para matar a sede. Lá na crucificação, algumas teorias sugerem que os soldados poderiam ter esponjas à disposição para dar líquido aos crucificados, prolongando seu sofrimento. Essa era a intenção. Uma outra pergunta que você deve se fazer é: o que o vinagre fazia ali? Só que o vinagre era normal na ração dos soldados romanos. O vinagre mencionado nos evangelhos era provavelmente um tipo de vinho azedo, chamado posca, que era uma bebida comum entre os soldados romanos. Posca era uma mistura de vinagre e água, usado porque ajudava a purificar a água e era mais refrescante do que água pura. Era uma bebida barata, acessível e fazia parte da ração militar. Então fazia sentido que os soldados romanos tivessem consigo, no momento da crucificação, o vinagre. Então vamos lá. O hisopo mencionado no Evangelho de João tem um simbolismo importante na cultura judaica. Ele era usado para a aspersão em rituais de purificação, como no Êxodo, onde foi utilizado para aplicar o sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais das portas. Isso reforça o significado teológico da morte de Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, para encerrarmos esse nosso estudo e pesquisa, a esponja embebida em vinagre não veio de um banheiro, mas sim do suprimento dos soldados romanos. O vinagre fazia parte de sua dieta e a esponja poderia ser usada para administrar líquidos. O uso do hisopo ainda acrescenta um significado simbólico à cena, conectando Jesus ao Cordeiro Pascal.